E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar o seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, e todo final de semana tem aposta grátis na Betfair para todos os clientes cadastrados. Caso você ainda não tenha conta ativa no site, pode entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você. Essa oferta é exclusiva para novos clientes, mas se você já tem uma conta ativa na Betfair, é só fazer o seu login, você pode entrar pelo link da descrição ou não, fazendo o seu login tem lá um valor de bônus esportivo de R$1 ou R$2 para você fazer a sua fezinha, e aí você pode utilizar em jogos do Cruzeiro, de outros times brasileiros, competições internacionais, enfim, você utiliza da forma que você quiser, pode fazer múltipla, né, para tentar tornar esse bônus um dinheiro de verdade na sua carteira. O que eu sempre lembro, hein, o bônus você pode usar na loucura, vai do jeito que você quiser. Agora o seu dinheiro que você investir na plataforma vai sempre na manha com responsabilidade para que você possa se divertir. Começo com a pergunta do João Stuart. Ô caramujo, com essa nova fase do Cruzeiro, essa era Pedrinho BH, você acha que podemos acreditar em títulos ainda essa temporada? João, obrigado pela pergunta. Assim, para ser bem sincero com você, guerreiro, essa temporada 2024, não, eu não tô contando com o Cruzeiro ser campeão de nada esse ano. Por quê? A gente tá na Copa Sul-Americana, né? Beleza, conseguimos a classificação, estaremos no mata-mata, vamos decidir se o Cruzeiro vai pro playoff contra alguém da Libertadores, e se a gente ganhar da Universidade Católica, a gente passa em primeiro e já tá direto nas oitavas de final. O Cruzeiro tem chance de ganhar a Sul-Americana? Tem, é mata-mata, gente, qualquer um pode ganhar, você tem que acertar ali, né, a forma de jogar, dependendo dos adversários, e tem a questão do sorteio, então o Cruzeiro tem uma chance de ganhar, mas o Cruzeiro não é favorito para ganhar a Sul-Americana, eu acho que não dá pra gente cobrar isso do Cruzeiro agora. O negócio é fazer uma boa campanha, avançar o máximo possível, se der para ser campeão, perfeito. No Campeonato Brasileiro, eu acho que se a gente ficar entre os 6 ali, pegar uma vaguinha de Libertadores, já tá sonho, já tá bom demais. Título brasileiro, eu acho que é um negócio muito absurdo se porventura o Cruzeiro conseguir disputar. Eu acho que ganhar o título brasileiro esse ano é muito fora da nossa realidade. Então eu te respondo não, eu não espero que o Cruzeiro seja campeão esse ano, mas se for possível, vai ser uma surpresa maravilhosa, eu vou ficar muito feliz, tá? Mas para essa temporada eu não cobraria isso, acho que o Cruzeiro até vai se planejar para entrar mais forte na briga para o ano que vem, e esse ano, eu acho que com esses aportes aí do Pedrinho, eu acho que é possível a gente começar a sonhar talvez com uma vaguinha na Libertadores que vai ser excelente. O Investe Inteligente pergunta, você acha que precisamos de mais volante no plantel? Isso não iria tirar espaço de Japa e Josepher, visto que o nosso calendário não está tão apertado assim? Investe Inteligente, obrigado pela pergunta, um abraço aí pra você. Cara, num cenário ideal, eu concordo com você que não seria interessante inflar muito o elenco e tirar espaço desses jovens jogadores. A questão é que esses jogadores estão aí, né? O Japa voltando agora de lesão, o Josepher estava lá mais no sub-20 do que no profissional, e o técnico não utilizou, né? O Larcamon utilizou muito pouco, o Seabra ainda não aproveitou o Josepher, então assim, eu não diria que vai tirar espaço desses caras, porque esses caras não estão com espaço atualmente. Agora, se tiver um cenário assim, o Cruzeiro contrata alguns volantes de qualidade e se livra de alguns jogadores que têm produzido muito pouco, e eu vou ficar em dois nomes aqui, Felipe Machado e o próprio Ramiro. Eu acho que seria um cenário interessante, porque você não infla o elenco, você continua tendo espaço para jovens jogadores e você qualifica, né, com alguns nomes que têm sido especulados de volantes aí recentemente, que eu acho que todos concordamos que seriam opções interessantes. Mas para mim, o Cruzeiro precisa com certeza de mais um primeiro volante, tá? Até porque quando a gente não tem o Lucas Romero, a gente não tem um outro primeiro volante, e seria bom a gente ter mais um volante de qualidade, de chegada à frente. Então eu diria que se a gente puder trazer dois volantes, seria ótimo, e aí talvez dois volantes pudessem deixar o plantel. Eu acho que seria interessante e não tiraria necessariamente o espaço de Japa e de Josepher, até porque o Fernando Seabra indica que o Cruzeiro pode jogar com 3 volantes, né? E se a gente jogar com 3 volantes, precisa ter um número maior até pela rotação, pelas eventuais lesões, suspensões, enfim.
Pra mim, tem espaço pra Josepher e pra Japa no elenco do Cruzeiro, tranquilo, até pela polivalência dos dois, né? Podem ser volantes, podem ser meias, podem ser laterais, esses caras precisam e merecem ser mais utilizados. O Wesley Silva pergunta, cara, você acha que poderia existir alguma cláusula pro Cássio não enfrentar o Corinthians, ou isso não existe já que o atleta está saindo livre? Wesley, obrigado pela pergunta. Em tese não existiria nenhuma cláusula nesse sentido, mas a gente já viu acontecer em alguns momentos, né, dos clubes fazerem ali um acordo de cavalheiros, digamos assim, tipo, ó, como eu tô liberando o atleta para você um pouquinho antes, não escala ele contra a gente e tudo mais. Isso já aconteceu em algumas oportunidades, não seria um completo absurdo. Eu perguntei para algumas pessoas aí, cara, e realmente não tive nenhuma informação nesse sentido de que exista essa cláusula, tá? De que o Cássio não pode enfrentar o Corinthians, e se existisse essa cláusula, seria apenas nessa temporada, né? Não faria sentido existir para os próximos anos. Então, pelo que eu pude apurar aqui, não existe essa cláusula. Mas eu, sinceramente, não descarto que isso possa acontecer, tá? Que eventualmente no futuro essa questão seja revelada. Sinceramente, é uma coisa que eu não vou botar minha mão no fogo, digamos assim, mas pelo que eu pude apurar, não tem nenhuma cláusula nesse sentido. O Cássio é um jogador livre e ele pode jogar contra qualquer adversário, inclusive o Corinthians. Pelo calendário que a gente tem hoje, né, que é um calendário meio quebrado ainda, o jogo entre Cruzeiro e Corinthians no primeiro turno vai ser ainda no final do mês de junho, então antes de um momento em que o Cássio já possa estar registrado pelo Cruzeiro. Mas o jogo do segundo turno, que está marcado para novembro, lá em São Paulo, em tese o Cássio poderá, né, fazer aí a sua primeira partida contra o Corinthians, inclusive lá em Itaquera, tá bom? Então no primeiro turno, Cruzeiro e Corinthians, o Cássio não deve jogar, porque ele ainda não estará registrado no BID, mas no segundo turno provavelmente isso deve acontecer. O Rodrigo Assis pergunta, quem tem números melhores no Cruzeiro, William ou Marlon? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Eu acho que você está perguntando apenas os números na parte ofensiva, né, na questão de produção de gols e assistências. E nesse caso dá pra gente fazer um comparativo, o William leva melhor. O nosso lateral direito jogou 63 partidas, marcou 2 gols e deu 9 assistências pelo Cruzeiro. Já o Marlon tem 62 partidas com 4 gols e 5 assistências. Ou seja, o William jogou uma partida a mais que o Marlon e ele tem 11 participações diretas em gol. O Marlon, por sua vez, participou diretamente de 9 gols com a camisa do Cruzeiro, tá? Mas assim, o que eu acho mais importante não é nem compará-los, até porque são jogadores de posições diferentes. O mais importante é a gente saber que o Cruzeiro, depois de muitos anos, tem uma ótima dupla de laterais, né? Talvez a melhor dupla de laterais do futebol brasileiro. E eu sei que tem jogadores mais caros, mas o Marlon e o William têm entregado bastante em qualidade de jogo desde que chegaram ao clube. É claro que eles tiveram alguma oscilação, mas os dois têm regulado muito bem. Na temporada passada, o Marlon foi melhor que o William, na minha avaliação, inclusive foi o líder de desarmes do Campeonato Brasileiro. E, ironicamente, o William, que está brilhando nesse quesito nessa atual temporada, né? No Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana, o William está indo muito bem nesses índices defensivos, tá? Então, fazendo essa análise aí, os dois estão rendendo bem. O William tem um aproveitamento ofensivo um pouquinho melhor. Se a gente comparar todos os jogos, o Marlon tem um acerto maior de cruzamentos e tem também um número consolidado melhor de recuperação de bola, né? De desarme, interceptação, enfim, mas eu acho que os dois são bons nesse fundamento defensivo para a posição de lateral, né? A gente vê muito lateral que apoia e não sabe marcar. Os do Cruzeiro eu acho que são jogadores bem equilibrados. O Marlon até marca um pouco melhor que o William, e o William tem mais virtudes no apoio, é um jogador que acha mais passes diferentes assim, né? Às vezes ele dá uma assistência um pouquinho elaborada quando joga por dentro. O Marlon já é um cara mais defensivo, de atacar mais pelo corredor mesmo, mas os dois formam uma excelente dupla e que bom que eles são nossos, né? Inclusive, ambos com contratos longos que foram renovados durante essa temporada. O Adevair Alves pergunta, por que você acha que hoje em dia se criou essa de usar goleiros mais velhos, uma vez que nem tão antigamente assim o Cruzeiro usava e revelou bons goleiros jovens? O Fábio, quando chegou na segunda passagem, Gomes, Jefferson, Dida, Rafael, todos mais jovens. Adevair, obrigado pela pergunta. Aí você citou alguns atletas que foram formados na base do Cruzeiro, né? Por exemplo, o Jefferson, que teve as primeiras chances no profissional do Cruzeiro com 17 anos e não deu certo, né? O Jefferson teve alguns bons momentos ali, mas ele falhou demais, ele claramente não estava preparado. O Gomes, por sua vez, eu considero que ele é um goleiro que acabou dando muita sorte, porque o Gomes, ele começou a jogar jovem no Cruzeiro ali, 22 anos,
anos, mas ele falhou demais. A questão é que o time do Cruzeiro era muito bom, né, em 2003 especialmente, então as falhas do Gomes elas foram em grande parte encobertas, e ele foi de fato um grande goleiro no PSV, depois Tottenham, Watford, enfim, o Gomes teve uma carreira incrível, brilhante, não tô tirando o mérito dele, mas naquele período de Cruzeiro ele falhava pra cacete também. O Rafael que você citou é outro goleiro que foi formado na base do Cruzeiro, e o Rafael demorou muito a ter sequência, né? Até pela presença do Fábio, um goleiro melhor, mais experiente, o Rafael só jogava quando eventualmente tinha um espacinho ali. Mas se você pegar um período em que o Rafael foi titular do Cruzeiro, foi em 2016, né? Que ele assume depois da lesão grave do Fábio, 2016, 2017, até que o Fábio volta. O Rafael foi campeão da Copa São Paulo em 2007, ele foi ter uma sequência jogando em 2016, então ele já não era um garoto quando ele jogou pelo Cruzeiro como o titular. O Dida é um caso à parte, brilhou no Vitória, foi contratado pelo Cruzeiro muito jovem, mas o Dida é fenômeno, gente. O Dida é um dos melhores goleiros da história do futebol. Ele é exceção, ele não é regra. E o outro jogador que você citou é justamente o Fábio, né, que tem aquela passagem em 2000 que ele não joga pelo Cruzeiro, né? Aí ele vai pro Vasco, se consolida lá no Vasco, né? Então assim, o time que apostou no Fábio realmente garoto foi o Vasco, né? E lá o Fábio deu resultado, depois veio pro Cruzeiro em 2005, que ele ainda era um goleiro jovem, né, 24 anos para completar 25 em setembro, e assim, o Fábio oscilou bastante nos primeiros anos, né, ele só foi atingir ali um nível de maturidade maior no seu jogo, beirando os 30 anos, porque no início dele foi complicado, e eu sei que tem questões extra-campo também do Fábio, né, não era apenas tecnicamente, porque tecnicamente ele sempre foi um bom goleiro. Mas enfim, o próprio Fábio é um exemplo, né, o goleiro ele atinge essa maturidade do jogo dele um pouco mais experiente, e eu acho que é por isso que o Cruzeiro agora optou, né, por trazer o Cássio, que já é um goleiro bem experiente, mas o próprio Cássio no Corinthians, né, ele é um goleiro que assume a vaga de titular quando tinha ali mais ou menos esses 24, 25 anos. O Anderson, que tem sido goleiro do Cruzeiro hoje, ele tem 26. E sendo bem sincero com você, se a diretoria do Cruzeiro tivesse resolvido bancar o Anderson, falado assim, ô galera, o negócio é o seguinte, nós não vamos contratar um goleiro experiente, nós acreditamos no Anderson e acreditamos no Gabriel Grando, né, que é um goleiro que chegou recentemente, 24 anos, mas que já tem boa experiência de ter jogado Série A pelo Grêmio. Se o Cruzeiro tivesse apostado nesses dois goleiros, eu não acharia um absurdo, tá? Porque eu até gosto mais da ideia de ter jogadores mais jovens. Mas quando o Cruzeiro viu a possibilidade de trazer o Cássio pela liderança que ele tem, a história que ele tem, quis trazer até pelo simbolismo da contratação, né? E o próprio Pedro Lourenço queria um grande goleiro, tentou inclusive, né, recontratar o próprio Fábio, que optou por seguir no Fluminense. Então eu acho que tem um pouco dessa questão simbólica, é um pouco do desejo do dono da SAF, né, de ter um goleiro mais marcante, por isso o Cruzeiro buscou o Cássio. Mas eu, particularmente, acho que o goleiro tem que ser bom, sabe? Eu acho que existem goleiros de 25, 26 anos que já estão preparados para ser o goleiro do Cruzeiro, por exemplo. Eu não acho que isso seja um absurdo, não. Mas, né, não foi a escolha das pessoas que mandam no clube, então o Cássio veio, que seja bem-vindo e construa aqui uma grande história com a nossa camisa, tá? Mas assim, eu acho que o Anderson tem tudo para se tornar um bom goleiro também. O próprio Gabriel Grando, que talvez saia do Cruzeiro sem nem jogar pelo clube, é um cara que eu também vejo qualidade nele, tá? Acho que é um goleiro de muito futuro, mas o Cássio é um goleiro mais pronto, né? E com essa preparação aí do Robertinho, esperamos que dê tudo certo. O Felipe Guerra pergunta, o meia do Peñarol que bateu 3 faltas no time das Frangas ontem, o Léo Fernandes, ele poderia ser uma boa opção de investimento? Felipe, obrigado pela pergunta. Eu gosto do futebol do Léo Fernandes, né? Tem vídeo meu pedindo a contratação dele na época de Fênix ainda, quando ele era um garoto lá surgindo no futebol uruguaio. É um meia que tem boa qualidade técnica, bate bem na bola, mas não é só cobrança de falta, né? Ele tem boas virtudes, tem habilidade, pode ser um meia central, seria uma opção para ser um reserva do Matheus Pereira, mas pode jogar pelos lados, né? Poderia ser uma opção para jogar junto também. O Léo Fernandes tem 25 anos, ele pertence ao Toluca do México e está emprestado ao Peñarol até o fim de julho agora. Pelo clube uruguaio, são 20 jogos com 10 gols e 9 assistências. Ele teve uma passagem na última temporada pelo Fluminense, né? Fez apenas um gol, que foi contra o Cruzeiro, inclusive, aquela cobrança de falta que o Rafael Cabral aceitou, né? Na minha opinião, foi uma falha do goleiro, ainda que a bola tenha feito uma curva bonita ali pro Fluminense, né? Horrorosa pra gente. Enfim, o Léo Fernandes é um jogador que teve bons momentos no Toluca. Quando ele jogou no Tigres, né? Que é um clube um pouquinho mais relevante no México, ele não foi tão bem.
tá? E aqui no Fluminense também a passagem dele foi extremamente discreta, lá no Uruguai ele tá arrebentando. A impressão que eu tenho do Léo Fernandes é que ele seria uma boa aposta se o Cruzeiro pudesse trazer, por exemplo, por empréstimo com opção de compra. Foi o que o Fluminense fez ano passado, ele veio emprestado com opção de compra em 8 milhões de dólares. No final das contas o Fluminense não comprou, né? E ele foi repassado por empréstimo ao Peñarol. Se for possível o Cruzeiro trazer nesses moldes, eu traria. Se for para pagar para a contratação dele, eu não pagaria, justamente porque ele não conseguiu mostrar a mesma coisa em clubes de um nível mais competitivo. E aí o Pedro Trindade, torcedor do Peñarol, um grande chato que está aqui acompanhando, não me leve a mal, mas o nível do campeonato uruguaio é muito abaixo, né? Nessa questão aí, ele tá bem no Peñarol, não significa que ele iria bem com a camisa do Cruzeiro, tá? Gosto do jogador, vejo virtudes técnicas nele, mas você falou em opção de investimento. Investir grana nele eu não investiria, só traria para o Cruzeiro se for possível um empréstimo com opção de compra. Traz o jogador por um ano, testa para ver o que ele faz, né? E se ele render, aí sim o Cruzeiro poderia comprá-lo. Aí depende do Toluca topar. O André Mapa pergunta: você acha que daqui a uns 10 anos, se pedir desculpas à torcida, o Thiago Neves pode voltar a ser bem aceito como personagem relevante ou ídolo do Cruzeiro? André, obrigado pela pergunta. Bom, vamos deixar bem claro antes de mais nada que eu não falo em nome da torcida do Cruzeiro, né? Eu falo apenas a minha opinião, tá? E eu peço inclusive que vocês nos comentários deem suas opiniões também, certo? Se o Thiago Neves tem, digamos assim, alguma recuperação da sua imagem no Cruzeiro. Então eu falarei por mim, não pela torcida, porque ninguém é representante da torcida do Cruzeiro, tá? A torcida do Cruzeiro são milhões de pessoas com diversas opiniões dentro dela também. Para mim, Thiago Neves no Cruzeiro, ele é simplesmente persona non grata, não tem nenhuma hipótese de reconciliação. E aí a gente pode falar da questão lá da temporada horrível de 2019, do pênalti perdido contra o CSA? Podemos falar, né? Aquela coisa, perdeu de propósito ou não? É impossível a gente provar. A minha sensação como torcedor é que ele errou de propósito, mas não tem como cravar, ele diz que não, enfim, né? Quem quiser acreditar, acredita. Para mim ele errou de propósito, tá? E o que mais pega para mim? É a falta de respeito posterior, porque uma coisa é o cara errar, o cara vacilar, aí o cara, nossa, fiz merda. Mas o Thiago Neves, depois, Cruzeiro sendo rebaixado, ele tava indo em festa, né? Nem lembro o nome da festa lá, mas bebendo, enchendo o cu de cachaça, aparecendo em diversos momentos lá em boates, em determinados momentos, nem aí pro Cruzeiro. Aí passa a situação, ele foi um dos que fez piada com o negócio do Fala Zezé e tudo mais, se alimentou disso para ter alguma relevância num final de carreira ridículo que ele teve como jogador, tá? E assim, o Thiago Neves de 2017 jogou pra caralho. O de 2018 foi abaixo, bem abaixo. Foi uma temporada ruim, tanto que se você pegar vídeo meu da época, eu coloco o Thiago Neves em lista de dispensa. Eu falo, acho que o Thiago Neves deveria sair, o Cruzeiro deveria achar uma negociação para ele, porque ele caiu muito nessa temporada. 2019 foi aquele desastre, e não foi só o jogo contra o CSA. Teve um jogo um pouquinho antes contra o Avaí, por exemplo, que o Thiago Neves perde um gol na pequena área, de cabeça, que ele cabeceia para fora de uma forma inexplicável. Não estou falando que foi de propósito, mas pode ter sido, tá? Agora, você olha para a passagem do Thiago Neves ali, ele foi um dos jogadores que fez mais mal ao Cruzeiro no pior momento da nossa história. E esse cara, para mim, assim, qualquer coisa boa que ele fez pelo Cruzeiro foi apagada. Ele jogou no lixo e ele quis jogar no Atlético depois. Vocês lembram disso? Que ele queria jogar no Atlético e a torcida do rival que vetou. Então, gente, na boa, aí não é provocação, nada disso. Para mim, Thiago Neves e Cruzeiro não tem a menor possibilidade, independente dele pedir desculpa, errei, fui moleque, fui Neymar, foda-se, tá? Thiago Neves com a camisa do Cruzeiro eu espero não ver nunca mais. E por fim, Cacilda Cardoso pergunta: por que na Arena MRV o Cruzeiro tem que jogar de branco o segundo uniforme e quando o Cruzeiro é mandante o Atlético joga com o uniforme 1? Cacilda, obrigado pela pergunta. O Cruzeiro não é obrigado a jogar de branco na Arena MRV, tá? O Cruzeiro joga de branco na Arena MRV porque quer. Basicamente é isso, o Cruzeiro optou por jogar de branco em todas as 4 oportunidades que foi ao estádio do rival. E acho que num primeiro momento tem a questão simbólica, né? Ali uma certa superstição. Cruzeiro na primeira oportunidade ganhou o clássico, na segunda também, na terceira empatou e na última visita foi uma atuação horrorosa e a gente perdeu.
Talvez na próxima vez que o Cruzeiro jogar na Arena MRV, o clube opte por jogar de azul, tá? E não por seguir com essa tradição aí de jogar de branco. Mas é uma escolha do Cruzeiro, tá? Não é o Atlético que impôs, não foi nada tipo... eu sei que o estádio do Atlético dá uma visão assim de que ele é um pouco mais escuro, né? A visibilidade não é tão boa, mas não tem nada nesse sentido, tá? Foi realmente uma opção, né, do Cruzeiro em jogar de branco em todas as oportunidades que foi pra lá. Pode ser que o Cruzeiro continue assim, pode ser que queira jogar de azul nas próximas vezes. A superstição eu acho que já não vale tanto assim, porque a gente já perdeu, né? Mas entendo a lógica da gente ter jogado sempre de branco, porque a primeira foi de branco, ganhou, a segunda ganhou, a terceira foi aquele empate conseguido no finalzinho. Só que uma hora a superstição não resolve, né, gente? Tem que jogar bola também, né? E o pessoal não jogou, a superstição não valeu de nada. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a opinião sobre cada um dos assuntos e fazer sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!